Paz, família, estamos mais uma vez aqui para mais uma live e nós estamos hoje com uma proposta poderosa para você, que é o nosso devocional Família para Sempre. Então, dentro desses 14 dias, nós vamos estar cada dia mais fazendo esse devocional em casa e a gente vai trazer para você aqui, para você vir junto conosco. Então, família, vem junto conosco para fazer esse devocional. Estamos aqui com o pastor Pedro, estamos aqui com o irmão Zé Mota, gostou? José Roberto Mota, oh, que benção. Os irmãos lá de Aumba, da nossa família de lá. E vamos junto aqui, pastor. Pedir ao pastor Pedro para orar para nós iniciarmos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nesse momento nos encontramos aqui nessa live, meu Pai, que ela possa atingir o coração de cada família. Sim, Deus. Porque o nosso tema é família para sempre. Que a família, meu Pai, possa, meu Pai, refletir sobre essa palavra. Que ela possa atingir todos os membros da nossa família. Sim, Deus. Amém. Que o nome de Jesus venha a todas as famílias aí, entendendo que o Senhor está trabalhando poderosamente na nossa vida, né? Pediu o nosso irmão Zé Mota aí para poder ler para mim o texto. Nós vamos falar sobre o texto de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10. Mas espera aí, tu já deu like? Já compartilhou essa live? Vai lá, corre lá, não perde tempo, porque essa palavra vai impactar muitas famílias, isso é muito forte, Deus vai falar poderosamente, e se você fizer compartilhamento, dando like, você pode alcançar a vida de uma família. Manda para aquele familiar que você lembrou agora, aquele familiar que precisa, manda lá, compartilha. Deus vai falar com ele poderosamente. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos ler a nossa palavra aí com Zé Mota em nome de Jesus. Vou ler aqui Eclesiastes 4, do 9 ao 10, que diz assim: é melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cair, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cair, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Amém? Que bênção, glória a Deus. Irmãos, nesse devocional Família para Sempre, hoje é o terceiro dia. Nós estamos no terceiro dia lá, Porto Seguro, é o nosso tema de hoje. Então a família é o Porto Seguro. Eu quero junto contigo, pega o teu devocional e já prepara aí, mas antes eu quero ministrar um pedacinho de louvor para você. Para você, junto nesse devocional, preparar o teu coração para a ministração dessa palavra. Então vem comigo, vamos cantar aquele pedacinho desse coro bem conhecido, uma música bem conhecida para você evangelizar. Entra na minha casa. Então vamos pedir para ele entrar na nossa casa, entrar na nossa vida e mudar. Vamos só para esse coro. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Mais uma vez, vem família. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Agora profetiza sobre tua casa, levanta tua mão e vem comigo. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Glória a Deus. Que possa o Senhor fazer um milagre em nós, porque a única pessoa que nós podemos mudar, é verdade, somos nós mesmos. Você não pode mudar o seu filho, sua esposa, seu esposo. Você não pode mudar. Mas uma coisa que você pode dizer, que através do teu exemplo,
pode haver mudança na vida daqueles que estão contigo. Então creia que Deus vai fazer e a sua família é um porto seguro. Então vamos caminhar um pouquinho do que o Senhor tem falado para nós nesse devocional. Nós já preparamos algumas coisas e entender que Deus vai falar conosco. Irmãos, e a gente vai junto aí preparar o que Deus falou no nosso coração e a gente vai aprender um pouquinho sobre esse devocional. Para muitos, uma família pode ser resumida em 2 palavras: cama e café da manhã. Contudo, uma família é muito mais do que um sinônimo para o endereço, onde a pessoa dorme e onde a pessoa se alimenta. A família é muito mais do que isso. Muito mais. Família é um porto seguro. Zé, o que pode falar para a gente aí? Você já preparou também o devocional? A família é um lugar de abrigo, né? A nossa família é um lugar de abrigo e de segurança para as nossas esposas e filhos, tendo proteção e estabilidade. Durante a vida vamos enfrentar várias tempestades e frustrações. Hoje, os pais tentam proteger muito seus filhos. Temos a dificuldade de dizer não. Verdade, verdade. Então, voltando para pegar esse texto aí, nossa família não pode ser só um lugar de a pessoa chegar e dormir e ir embora, como um hotel, né? Mas deve ser um lugar de abrigo, como você falou, né? Um lugar de aconchego, lugar também de segurança. E o outro ponto que você também colocou, né? Que a família também não pode ser um lugar de dizer só assim, tem que dizer não. Vamos compartilhar o que você entendeu com isso, o que você quer comentar. Zé, vamos aí. Meu comentário é que hoje nós temos essa dificuldade de dizer não aos nossos filhos e a gente procura agradar da melhor maneira possível. E às vezes a gente temos que orar a Deus para ver se a gente está fazendo certo ou não. Sim. Né? Porque tem muitas coisas que a gente fala sim e tem que ser o não. Tem muitas coisas que a gente fala o não e tem que ser o sim. Então hoje em dia a gente tem que pedir muita direção do Senhor. Porque essa nova geração ela está um pouquinho avançada do que a da nossa. Né? Sim, é verdade. Então a gente tem que ter cuidado em falar, né, para chamar perto, para não acontecer coisas que vai trazer transtorno na nossa família. Então hoje a gente tem que ter o cuidado de dizer esse sim e dizer o não. É isso que eu entendo da família. Isso, pastor Pedro. Porque, na verdade, como o nosso irmão falou sobre o não, nós estamos numa geração de transição. Quando nós éramos mais novos, a gente ouviu muito não. E hoje, o nosso filho, a gente evita de fazer isso porque nós temos traumas de não que nós recebemos. Sim. Então, como nós tivemos dificuldade, hoje nós queremos gerar facilidade para os nossos filhos. Existe, quando nós entramos no Evangelho, a gente falava assim, não pode, não pode, não pode. Aí hoje, quando não pode, a gente fala que pode, porque a gente tem esse não. Sim, sim, sim. Eu sempre falo que quando eu vou falar alguma coisa para o pastor Marco, pedir alguma coisa, o não eu já tenho. É verdade. O não eu já tenho. Então já tem 50% de chance de ter o sim. Sim, porque existe o positivo, aquela pessoa que é positiva e aquela pessoa que é negativa. E hoje com os nossos filhos nós trazemos esse trauma passado de sempre ter não, e hoje nós muitas vezes afrouxamos. Porque quando nós falamos não para o nosso filho, é uma forma de amor. Quantas vezes Deus fala não para nós? Muitas vezes. E nós não entendemos o não de Deus. O não de Deus é uma forma de amor. E o nosso não para com nossos filhos, para com nossas esposas, os nossos sobrinhos, muitas vezes na igreja. Quantas vezes o pastor fala não para um membro? Sim. E ele é mal entendido, mal interpretado. Porque o pastor também é o nosso pai espiritual. É verdade. E nós temos que entender que o não é uma forma de amar. Se você não adotar seu filho, a sua família, outra pessoa vai adotar. Nós temos que ter isso. Ter esse cuidado, né? Tem que ter esse cuidado. Nós temos que ser exemplo para a nossa família. Achei muito legal dizer o não, né? Os nossos nãos foram aquilo que nos permearam, nos fazendo ser quem nós somos hoje. É verdade. As nossas dificuldades, nossas diversidades. Às vezes nós queremos proteger tanto, né, os nossos filhos, hoje a gente está falando de filhos, né? Uhum. Proteger tanto os nossos filhos para que não passem pelas privações que nós passamos, mas essas privações e frustrações também que vivemos
foi quem formou quem nós somos agora. É verdade. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo sempre muito isso. Eu sei valorizar a água, porque eu carreguei muita água nas costas. Então eu sei qual o valor que tem uma água. Mas essa geração que não carregou água nas costas, que tem água Não encanada, vivenciou. não vai valorizar isso, porque isso não foi algo que eles viveram. Então, quando você passa por aquilo ali, aquilo também faz te fortalecer. E uma coisa interessante, né? Que dizer o não vai gerar muitas frustrações para nós. Mas essas frustrações também foram benéficas, porque conseguiram formar quem nós somos hoje. É verdade. Então, nós não podemos deixar também os nossos filhos dentro de uma bolha que eles possam viver uma sociedade ideal, que não é. Porque se ele não receber não nosso, ele vai receber quando for para o primeiro emprego, quando for para a sociedade, quando estiver fazendo na escola. E aí o que vai acontecer? Nós vamos criar uma geração de frustradas. Porque nunca teve não dos pais e não conseguiu. Eu lembro muito, eu falo sempre isso com meus filhos, sempre falo isso, porque o não quer dizer que você não ama. O não é uma forma de amar. Então, presta atenção. Saiba lidar com os dons de Deus, saiba lidar com os dons da sua família. Tema para a tua pregação aí. Saber lidar com o não de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa. O não quer dizer que ele não te ama. Uma coisa você deve só saber. Confia no amor de Deus. Confia no amor dos pais. Confia no amor dos responsáveis. Porque quem diz não também ama. É verdade. E nós estamos preparando uma nova geração para aí, né? Então essas frustrações de traumas do passado, nós não vamos lançar sobre eles, mas vamos permitir que eles vivam sua própria história, porque Deus tem plano para a nossa família. E nós vamos estar no porto seguro. Quando dizer não, vamos estar com eles ali, para fortalecer e dizer, você vai conseguir, você vai passar. Não é falta disso que não vai fazer você ser melhor. Não é falta disso que não vai fazer você crescer, fazer você avançar. Então é muito legal. A família também é um lugar de cuidado. A família também é um lugar de dizer não. Eu peguei essa forma aqui, além de ser abrigo, além de ser um lugar de proteção, de estabilidade, é um lugar de dizer não. Diga não, diga não, diga não. Isso é verdade. Vamos caminhar aí? Zé, tem algo mais que a gente pode compartilhar? Podemos sim. Sobre. O senhor falou do não, né? Não, peraí, deixa o pastor Pedro aqui, isso aí já foi, né? Vamos, pastor Pedro, tem aqui alguma coisa? Vamos participar, daqui a pouco eu volto com você, Zé. Amigos e amigas, Deus nos dá liberdade, mas com limite. E os pais também, para os filhos, dão liberdade, mas existe um limite para não ultrapassar essa liberdade. E família é um local, como o nosso pastor falou, um porto seguro. Independente da circunstância que você fez, você sabe que tem um local para você voltar, que é no seio da sua família. Que a família é uma família para sempre. Não é família de 2 dias, de 3 dias. É família para sempre. Nós somos ligados nessa família, graças a Deus, porque é um porto seguro para a gente retornar. Quantos dissabores nós temos na vida, porque essa palavra é uma palavra de unidade. Sim, sim. E é o lema da igreja, né? Ninguém fique só, sozinho, né? não, é. Então, a família é isso, irmãos. Independente de qualquer situação, pode ter certeza, existe uma família. Se você não tem uma família biológica, você tem uma família espiritual. Porque aqui não é igreja para frequentar, é sim uma família para pertencer. Então vem conosco, família. Vem conosco, família. E família para sempre. Glória a Deus. O Zé também falou aqui, né? Ele tinha comentado no finalzinho, diante da nossa vida, as tempestades e as mudanças, por exemplo, vai acontecer, várias situações que vai permear a nossa família, mas nós temos uma família para contar, igual você falou aqui. Se você não tem uma família física, você tem uma família espiritual. Ô, glória! A redenção cristã é essa família espiritual, né? E se você não tem ainda, você que está nos ouvindo, nós queremos chamar vocês. É verdade. Venha nos visitar, venha fazer parte dessa família, venha pertencer, melhor dizendo, a essa família, né? Quem chega não quer ir embora. Quer ir embora, mas não. Então, dentro disso, e dentro do nosso devocional, Zé, você falou sobre isso, mas vamos participar de outras coisas aí. O que Deus falou no teu coração, no devocional aí? Deus falou no meu coração, voltando lá no início, né? Que para muitos uma família pode ser resumida em 2 palavras: cama e café da manhã. Né? Sim. E não é isso, né? Não é só isso, né? A família é muito mais do que isso. Porque para Deus,
porque Deus tem planos muito mais altos para a nossa família, né? Eu creio. Aí, diz aí pra cá, diz para os nossos irmãos aí, para essa frase. Deus tem muito. Vai, aponta o dedo para eles, ó. Família, Isso. família é muito mais do que isso, porque Deus tem plano muito mais alto. É verdade. Eita glória! Eita glória! Não desista da sua Não família! precisa. É porque e nós homens temos uma responsabilidade muito grande. Sim. Porque quando em Gênesis fala sobre a criação do homem, nós somos um alicerce dessa casa. Fundamento aí. Fundamento. Mas numa casa bonita com um alicerce mal feito, Vai vir a tempestade e vai derrubar, né? sabe, irmãos e irmãs que estão vendo essa live, existia um pai que estava preocupado com o futuro do filho. E ele falou, meu filho faz isso. Aí o filho falou assim, meu pai, não se preocupe comigo. O senhor faz, eu vou atrás do Senhor. Nós somos exemplo na nossa família. É verdade. Seu filho vai se guiar pelo seu exemplo. Sim. Então nós temos uma responsabilidade muito grande que Deus colocou sobre as nossas mãos. Ah, mas por que eu pertenço a essa família? Irmãos, você é porta aberta de Deus na sua família. Se Deus colocou você nessa família, sabe por quê? É para você fazer a diferença. Você não percebeu isso? Hein? Você está nessa família para fazer a diferença e você é porta aberta para que Deus possa entrar. Eis que estou à porta e bato. Quem vai abrir? É quem não é cristão ou você que está lá que é cristão? É verdade. E qual é o exemplo de cristão que você está dando? Família, para sempre. E o senhor falou aí, é bem interessante a gente abordar isso. Eu usei até na pregação que eu fiz, de que a família você não escolhe. Você nasce nessa família. Olha aí, parceiro. Eita, olha. Então, Deus faz alguma coisa sem propósito? Não existe. Deus faz alguma coisa assim, sem querer? Não. Não, Deus tem propósito em todas as Sim. coisas. Então, se você foi colocado no seio dessa família, Deus tem propósito na tua vida para tu fazer aí. E se você é o único cristão, se você de repente tem mais cristãos, se você está ali, vamos colocar como se fosse o único cristão da minha família, e não tem ninguém, você vai ali, Deus vai fazer a diferença. O exemplo. Eu lembro muito, né, da minha família, especificamente, e na minha família a maioria era de outras religiões. E a gente sempre faz o encontro da família, né? Sempre aqueles encontros, e nós começamos a fazer esses encontros, e Deus permitiu ir lá, e geralmente a minha família, a parte materna, foi a primeira que se converteu. Aleluia. E aí começamos, né, a fazer esses encontros. Quando eu chegava lá, os encontros tinham de tudo. Mas no início, o que acontecia? Daqui a pouco chegava não, faz a oração aí. Faz a oração na hora do almoço, faz a oração para ir embora. Isso foi aumentando. Daqui a pouco era vários estilos de música. Daqui a pouco entrou o estilo nosso, evangélico ali, de crente, a música de crente. Devagar. E foi. Daqui a pouco, para resumir a história, um dos últimos encontros só foi música de crente. Então, e com isso foi com a conversão de vários membros da nossa família e como está se fazendo até hoje. Então o processo às vezes começa por um. Não desista da tua família. Não desista da tua família. Deus tem propósito na sua vida para transformação, libertação, cura, e Deus vai usar você para o nome dele ser glorificado. Amém? Verdade. Então compartilha essa palavra aí. Não esquece, dá o like para a gente poder alcançar mais pessoas. Compartilha Deus começar também. a trabalhar na vida dessas pessoas. Vamos seguir aí. Zé, vamos lá, Zé. Então, aqui eu vou deixar também para os irmãos, Deus tem um amplo cuidado com as famílias, né? Esse amplo cuidado, ele está ali sempre cuidando, porque, como eu falei, nós vamos ter várias frustrações, né? E a gente está sempre na proteção do Senhor, né? Em oração, pedindo a Deus todos os dias, porque Deus, ele tem um amplo cuidado com as nossas famílias. É verdade. Deus planejou, né? Deus planejou nossas famílias. A família é a base de tudo. É a base de uma sociedade. É a base de tudo. E nós temos que ter muito cuidado, né? E voltando ao assunto que hoje, nós temos que ensinar os nossos filhos com responsabilidade. Por quê? O senhor vai me perguntar. Porque eles estão perto da gente. Então,
a gente tem que passar essa responsabilidade para eles. Né? E Deus vai nos moldando, vai nos dando aquele tom que a gente tem que falar, não grosseiro. Sim. Né? A gente não pode ser grosseiro, nós temos que saber lidar com nossos filhos. Hoje, como o senhor falou, a gente está com uma adolescência aí, os jovens estão muito avançados, então a gente tem que saber lidar com eles, né? Sim. Para não perder esse foco que é a família. Né? E nesse nosso devocional, né, do Porto Seguro, hoje, né, para os jovens, né, a família é o Porto Seguro. É verdade. O Porto Seguro para tudo. A gente não pode deixar que eles fiquem frustrados. Eles devem sofrer frustrações que sejam acompanhadas por nós, gerenciadas por nós, né? Você falou muito interessante. A gente tem que trazer esse ensinamento, porque daqui a pouco nós vamos partir. Verdade. Ninguém é eterno. Daqui. E como é que vai ficar eles se eles não estiverem preparados para a vida, né? Daqui a pouco nós não somos eternos. Se não formos arrebatados agora, que pode ser agora, no piscar de olhos, se prepara aí, pode ser agora, o arrebatamento da igreja. Mas se não formos arrebatados agora, daqui a pouco vai encerrar a nossa vida. E aí eles ficarão vivendo a sua vida. Ou daqui a pouco eles vão constituir famílias. E como é que eles vão ensinar aquilo que não receberam? Não aprenderam. Então nós precisamos estar incumbido disso, né? Mesmo que gere frustrações agora, apesar que até que um não possa dizer, né? Eu sempre falava assim, nas palavras na adolescência para meu filho, eu sempre disse não. Uma das mais, sempre disse não para ele, para mostrar a realidade da vida. E depois, né? Engraçado, e agora a maioria que eu digo é sim. Agora ele já tem o seu posto, já tem o seu padrão, já tem como fazer. Mas a maioria das vezes, quero preparar ele para a vida. Preparar ele para o mundo. Então, preparando ele para isso, e hoje ele foi bom, não foi bom. Tinha coisas que eu não sabia dizer para ele porque era não. Mas eu só falava assim, confia no meu amor. Mais importante. Será que eu vou querer o pior para você? Não, confia no meu amor. Só confia. E eles confiavam no amor que eu tinha, que ia fazer o melhor para eles. Então, confia no amor de Deus. Ainda que Deus te deixe. Aqui no nosso devocional está aqui, Deus está dizendo não para nós em algumas coisas. Confia no amor de Deus. Ele tem muito melhor, coisas muito melhor para você. Oh, meu Deus. Pastor Marcos. E muitas das vezes nós, homens, queremos que a família faça parte da nossa vida, mas a gente não abre espaço para eles poderem fazer parte. Sim. Porque nós achamos que não podemos sorrir, não podemos chorar. Nós somos de uma geração que o homem não chorava. Se chorasse não era para homem, não podia sorrir muito. Era ser sisudo, né? Então, família, se você quer trazer seus filhos, a sua esposa para dentro da sua vida, você tem que abrir espaço para que eles possam entrar. Se permita, né? Mas muitas vezes nós, homens, somos muito tímidos. É verdade. Nós escondemos os nossos sentimentos, escondemos as nossas emoções, brigamos com os nossos filhos e muitas vezes choramos no quarto para os filhos não verem que nós estamos chorando. Sim. O nosso pastor Marco tem 2 filhos, né? Sim. Eu só tenho um e o Zé Roberto só tem um. Mas imagina a comparação entre os filhos. Também é algo muito complicado, é um veneno para os filhos você comparar. O Marquinhos tirou 10, você não tirou 10. Você tem que estudar igual o Marquinhos. Então, aí. Cada um não faça a comparação que você está autodestruindo seus próprios filhos com essa comparação, com essa competição. Família não é lugar de competição, não. Família é lugar de amigo. Não é lugar de competição, não. Família não é lugar para o teu barco ficar à deriva. Família é um porto seguro. Que você sabe onde tem que entrar. Porque muitas das vezes a pessoa não entende. Família é um projeto de Deus. Mas o casal, a família é um projeto de um casal também. Por quê? As pessoas querem casar, querem construir família, mas não sabem por quê. É verdade. Querem casar para ser feliz, né? Não querem casar para fazer o outro feliz. Eu sempre falo para as pessoas que o casamento é mais ou menos isso. Eu, quando casei, eu falei para minha esposa o que eu poderia oferecer para ela. Porque muitas vezes você casa com alguém que não sabia o que a pessoa vai te oferecer e nunca que você vai oferecer para ela. Sim, sim. E quando eu falo para o meu filho, o pai que eu queria ser e o filho que eu queria que ele fosse. É muito fácil você cobrar das pessoas, mas você não dar nada em troca. Sim, sim, sim. A vida é uma troca. É muito bom, importante isso. A vida é uma troca.
Você falou sobre. Acontece muito isso, os homens, né? O homem deve assumir o seu papel, mas assumir o seu papel também, que eles não são super-homens. É verdade. E dentro dessa questão emocional, às vezes o homem se fecha ali, ele sofre sozinho, e ali ele acaba, muitos até tiram sua vida, muitos até não conseguem a pressão e acaba tendo as doenças emocionais, depressão, e vai se afundando entre outras aí, ansiedade, estresse, chega até a ter algumas síndromes aí. E isso tudo faz com que o homem ele não consiga expressar a emoção, porque a nossa sociedade outrora, né, fez com que o homem fosse assim. Hoje não. Hoje você pode chamar a família para participar da tua dor. Às vezes você não está conseguindo ali, está tendo um problema no trabalho, um problema na empresa, e você não está conseguindo lidar com aquilo, e aí você está sendo grosseiro em casa, aí você está sendo, geralmente, né, o ponto mais fraco é a família, e você estoura sempre na família, porque é o lugar que mais te ama. Aí você vai sendo rude em casa, sendo insensível em casa. Uma transferência, né? Uma transferência, você não consegue lidar com isso. E aí, se a família conhece isso, vai entender melhor os teus surtos insanos, né? Insanos, porque não tem nada a ver você autoridade e ser autoritário. Né? Você pode ter autoridade, ser autoritário, você não pode. Então, e aí quando você consegue passar isso para a família, como é muito mais fácil. E quando você fala, você traz alívio, você consegue compartilhar, você vai ter melhor compreensão. Então, cabeças dos lares aí, responsáveis, homens, vocês vão colocar como fundamento também para ser exemplo. É verdade. Deixa transparecer suas emoções. Pode chorar, fica à vontade. E não sei, porque muitas das vezes, pastor, irmão, o homem ele é muito solitário. Você que está ouvindo essa live, quem pensa que é uma ilha nunca chegará a ser continente. É verdade. Nós nascemos para viver em sociedade, não para ser um eremita, ficar lá isolado. E muitas vezes o pai chega para o filho, fala, depois ele vai para o quarto e lá ele vai chorar, ele vai falar suas mágoas. Eu vou trazer um exemplo meu, que nós estamos falando da nossa vida. Quando eu chego em casa que eu estou nervoso, sabe o que eu faço? Eu vou para o meu quarto, oro, depois que eu volto para falar com a minha esposa. Sim, bom exemplo. Eu já chego, ela percebe que eu cheguei e fui para o quarto, eu tenho um quarto de oração, ela já sabe, não vou nem falar com ele. Aí quando eu saio de lá, tomo meu banho, já começo a conversar com ela, glória a Deus, como é que foi seu dia, sabe por quê, irmão? Senão você faz uma transferência dos problemas que você teve lá. Imagina você brigar com seu filho e com raiva, nervoso. Você vai bater, você vai exceder, você vai passar do ponto. Aí você vai transferir algo que você aconteceu com você para o teu filho ou para a tua esposa. Por isso que às vezes acontecem muitos problemas nos lares. As pessoas não estão mais se entendendo. E às vezes esquece, né? Gera até uma competição. A família é o mais interessado em que você tenha sucesso. É verdade. Filhos, a família é mais interessada em que você tenha sucesso. Pais, os filhos são mais interessados em que você receba sucesso, porque eles vão receber toda aquela grandeza da felicidade. Eu fico muito feliz, né? Eu lembro da felicidade dos meus filhos, da alegria dos meus filhos, quando eu conquisto algo. E eles também, né? Quando eles conquistam algo, traz aquela alegria, aquela satisfação. Eu lembro muito assim, né, com empolgação. Eu chego muito empolgado para mostrar para os meus filhos quando tem conquistas, né? E as derrotas também eu mostro para eles. Não é só a conquista, não. E faço eles participar disso. E é muito importante eles vibrando comigo, né? Porque eles são o maior interessado em que eu tenha sucesso. A esposa vibra. A esposa é a minha maior ajudadora. Sem a esposa, eu sou capenga, sabia? É a maior torcedora. É ela também. Que me segura ali, dando a estabilidade para que eu possa realizar, conquistar e buscar novos sonhos. Então isso é muito importante, porque a família, né, igual o nosso devocional fala sobre isso, que a família é o mais interessado em ter o sucesso. Poxa. Mas fala alguma coisa aí, fica à vontade, o que Deus falou contigo nesse devocional aí. A família é a base de tudo, né, pastor? É verdade. E nesses tempos difíceis, a família se transforma em um abrigo. Um abrigo, porque quando nossos filhos, nossos familiares têm algumas frustrações, né, que nós vamos ter, e a família é um abrigo. É ali onde a gente vai se unir, vai chorar, vai estar ali abraçado com nossos filhos, né? Isso é família.
E hoje em dia a gente tem que ter um cuidado muito grande com a família, né? Porque o inimigo veio para destruir as famílias. Ele quer isso, né? E a igreja é a base, é a família. Então nós temos que ter esse cuidado de o inimigo não entrar e estar sempre ali se fortalecendo no Senhor, né? E porque a igreja ela é totalmente dependente da família. E isso foi bom e interessante. E hoje, nesse devocional que estamos fazendo em família, como nós estamos aqui, é muito legal, muito importante a gente fazer isso. Por quê? Você está trazendo ensinamentos bíblicos, eles também estão pegando ensinamentos bíblicos, e é o momento de nós estarmos como se fosse em mesa. Em mesa você tem o olho no olho, você consegue perceber. Em mesa você vê a necessidade, né? Na mesa você olha para a pessoa e vê se ele está muito bem, se ele está muito bem, e aquilo que ele quer participar. Às vezes na mesa é o lugar de dizer o que precisa dizer. Então, nesse momento devocional, que nós estamos falando hoje sobre a família Porto Seguro, de você ter coragem de fazer algumas perguntas. Tenha coragem de fazer algumas perguntas. Peraí, família, vamos imaginar, qual é a característica de alguém que é autoritário? Pastor, me ajuda aí, vamos imaginar. Aquele que chega em casa e não deixa o filho falar, só ele que fala. Isso é uma grande dificuldade do ser humano. Só eu tenho razão. Sim. E nós temos uma grande dificuldade de ser pessoas assim que olham só para si. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto a minha foto. Narcisista. Nós temos esse problema de dificuldade. E se, por exemplo, se eu torço por um time, meu filho tem que torcer pelo mesmo time que eu. Isso, senão tá errado, né? Se eu sou de uma denominação, meu filho tem que ser. Eu vou dar um testemunho para vocês. Meu filho tem 45 anos. E essa semana agora ele falou: pai, eu aceitei Deus, pai. Glória! Aí eu falei, olha o meu que eu tô arrepiado aqui. Aí é o meu único filho. E eu falei para ele, eu sempre pedi pela sua vida. Desde quando eu aceitei a fé, porque eu sou o primeiro da minha família, porque minha família é de uma religião, de uma outra religião, todos são de outra religião. Eu fui o primeiro que aceitei. Saí de onde eu morava, por causa das influências, que isso conta muito. Vim aqui para baixo, que eu sou de Guaratiba. Deus e eu, para cá morar aqui embaixo. Não tem nenhum parente aqui embaixo, além da minha esposa. E ele aceitou a fé. Então não desista da tua família. Glória a Deus. Não desista da tua família. Não desista, porque às vezes nós desistimos. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas entenda algo, que Deus está contigo. Então você tem que estar confiando na promessa. A promessa de Deus não atrasa. Eu sei que pode estar apressado que ela se concretize. O relógio de Deus nem atrasa nem adianta. Ele está no horário. Muitas vezes nós queremos antecipar as promessas de Deus. E quando tu antecipa a promessa de Deus, se transforma em maldição na sua vida. É verdade. Respeita o tempo de Deus, porque o tempo de Deus não atrasa. E nós vamos ver nessa família também, né, que existe também, você falou sobre as frustrações que acontecem, mas os filhos também, às vezes esses filhos não querem aceitar esse direcionamento à sabedoria do pai. E tem a parte do ser autoritário, mas tem essa parte também de ter autoridade. Autoridade não quer dizer que você vai ser autoritário, né? Então, uma pessoa que tem autoridade, os filhos às vezes querem ser rebeldes, não querem estar submisso. Porque o pai está dando aula, eles querem fazer o contrário. O contrário. Mesmo sabendo que o pai está certo, eles não dão um braço a torcer. Sim. Se tu falar pro teu filho, chega às 9 horas, ele vai chegar às 9h30. Ele poderia chegar às 9 horas. Às vezes ele está do outro lado do portão, mas eu vou... Mas porque aí quer medir força, né? Então, pastor, por esse debate que vocês estão falando, eu fiz aqui hoje uma base para formar uma boa família e sermos sinceros uns com os outros, né? É verdade. Ser sincero uns com os outros, né? Às vezes o senhor falou que o filho não é rebelde, então ele tem que ser sincero com o pai, com a mãe. Sim, né? sim. Para a gente tá ali com um alicerce para ele e ele mostrar tudo para a gente o que está acontecendo, porque às vezes eles saem na rua e a gente não sabe o que aconteceu, com quem que eles se envolveram, né? É verdade. E hoje em dia a gente quer passar isso. Poxa, cuidado,
com as suas amizades, Com quem você anda, com né? quem você anda. A Bíblia fala isso, né? Que as más companhias corrompem os bons costumes. É Isso verdade. precisa ter esse cuidado. Mas você falou muito legal isso sobre ser sincero. Isso tem a ver com uma boa comunicação. Sempre. A família precisa ter. Agora, vamos dar um exemplo aqui de uma boa comunicação e de uma má comunicação. Com uma boa comunicação, o que seria isso? A família que se comunica bem. Vamos Por lá. exemplo, você falar para o seu filho que ele não pode chegar a tal hora porque é perigoso ficar na rua, Isso. ou você vai falar, eu não quero que você chegue depois de tal hora. Aí pronto. É má a mesma comunicação. mensagem com a comunicação. Boa e outra Claro. ruim. Por quê? Não é que você está preocupado com o seu filho, que às vezes você está num local e tem problemas periféricos que Sim. te atingem. Sim, sim, sim. É diferente da nossa época, que hoje tem Você uma sair, podia voltar qualquer hora. hoje já não pode. E hoje atinge qualquer pessoa. Então você fica preocupado. Mas não é que você está proibindo, é que você está tendo cuidado, porque existe um limite que Disso. você propõe. Seria muito interessante. Por exemplo, vou falar assim, aí vamos fazer uma boa comunicação. Filho, não chega tarde, porque tá perigoso a sociedade. Tem uma frase que eu gosto muito, a atual conjuntura do sistema. Eu gosto de mais ou falar menos isso. isso aí. Na atual situação da periculosidade da comunidade, você não pode chegar tarde. Que pode Por ser que primeiro? confundido. Primeiro, você pode ser confundido, mas isso tudo não. O maior de tudo, sabe o que é? Que a sua mãe vai ficar muito preocupada. A sua mãe não vai dormir, a sua mãe não vai descansar enquanto você não chegar. Então, não é nem por você, É pela sua mãe. pelo amor à sua mãe ou seu pai, né? Dessa preocupação. E aí, às vezes, os filhos não percebem porque eles estão vivendo a vida deles. Eles chegam, não querem chegar porque estão se divertindo, é bom. Mas aí a mãe não chega, vou dar o exemplo de mãe, mais fácil, né? Aí o filho não chega, a mãe não dorme, aí a ansiedade começa a atacar. Daqui a pouco a mãe está passando mal, e aí as doenças, né, emocionais vão saltar. Por quê? Ela está preocupada. E se você mora numa sociedade ou numa comunidade, próxima à comunidade, não precisa ser na comunidade, pode ser até próxima à comunidade. Se houver um fogo, a pessoa acha que já caiu um tiro, e ele já imagina que a ansiedade faz a pessoa viver aquele momento. Quando vê um tiro, já pensa que é o seu familiar que está tomando tiro. Olha o grau, como é que está tomando a proporção. Então, isso tudo, por amor à minha família, eu chego cedo. É verdade. Mas a comunicação foi boa. Só que tu fala, ó, tem que chegar a tal hora e acabou. Não adianta. Aí você já Você tem vai medir conta, força. aí cria-se uma rebeldia. Rebeldia, Quer né? ver a mãe ficar preocupada? É o filho não atender o celular. É verdade. É verdade. Aí já Já fica desesperada hoje em dia, né? Fica. E aí liga, aí a mãe liga 389 vezes e a pessoa não. Pode estar sem sinal, pode estar sem Ou cobertura, pode não querer atender. pode ser desligado, né? Mas pode ser que naquele momento ele não vai, ele está no meio da sua galera, Aí não vai dar. ele não vai querer, não, vou ter que estar. Que bom que tem, filho, que bom que tem uma pessoa que se preocupa com você. É verdade. Que bom que tem alguém que zela por você. Tem muitas pessoas que o nosso devocional fala sobre isso, sobre rejeição. Pessoas que foram rejeitadas pelos seus familiares, pelos seus pais. Eles não ligam mais, que vivem de acordo com o que eles queiram. Então a rejeição, eles se sentem rejeitados e eles querem alguém que possa se preocupar. É verdade. Alguém que se preocupe pelo menos, e não tem. Você vai ver dentro da sociedade aí, a maioria das pessoas que estão à margem da sociedade, são isso, as famílias não cuidam mais. São rejeitadas pela própria família. Tem muitas pessoas assim. E tem pessoas que queriam ter um pai para se preocupar e não tem. Pessoas que queriam ter uma mãe para se preocupar e não tem. E quantas vezes os filhos, eles têm uns pais que se preocupam e acham que é uma outra situação, que os pais estão preocupados com outra dificuldade. Não. Eles estão preocupados porque eles amam vocês. Eles amam vocês, eles se preocupam, eles zelam pela vida de vocês. Porque os filhos não são patrimônio nosso, são herança do Senhor. E nós temos que cuidar dessa herança. Nós somos zeladores dessa herança. Que nós vamos ser cobrados por elas. Então, o filho não é propriedade do pai. Ele é herança do Senhor que foi emprestado para o pai tomar conta. É igual aquela plantinha que você, quando você era pequeno, estamos velhos, né? Na escola a gente tinha uma plantinha assim, a gente tinha que tomar, a professora... Feijão. Então é mais ou menos isso.
E nós precisamos tomar conta dessa plantinha que é uma criança, que vai daqui a pouco um homem, daqui a pouco vai ser uma mulher, que vai gerar uma outra família, e as características nossas são passadas para os nossos filhos. Agora, qual característica quer passar para o seu filho, para sua filha? Você homem, você mulher, você tem mente da palavra de Deus. Qual o testemunho que você está dando na sua casa? É muito fácil falar de Jesus na igreja, Sim. para os irmãos, e quando nós estamos em casa, qual o exemplo que nós damos para a nossa família? E esse devocional é o melhor exemplo, né? Fazendo o devocional junto com a família, ensinando junto, aprendendo com eles, compartilhando a palavra. Quantos jovens têm repúdio pela igreja porque os próprios pais causaram isso? É verdade. Fala uma coisa perto do pastor Marco, lá em casa fala outra, né? Filho, fala mal do sistema da igreja. E o filho, o que acontece? Ele assimila muito. Criança é igual esponja. Então, nesses tempos difíceis, a família se transforma num abrigo. Por que no abrigo? Que quando o filho vai para a rua, que acontece alguma coisa com ele, aonde que ele vai? O abrigo, que é a família. É verdade. E se a família não for abrigo, né? Tem muitos filhos que erram o caminho, né? Eles erram o caminho e vão para caminhos diferentes. E aí, o que acontece? A família não pode rejeitar esses filhos. É verdade. É a hora de abraçar, de trazer eles para perto. Mesmo que eles não tenham a mesma fé, mesmo que eles não vejam o mundo da mesma forma que você, mas eles são herança do Senhor e você é mordomo deles. Não quer dizer que você vai aceitar o que eles vão fazer. Não, você pode colocar normas que você tem ali, mas você não pode abrir mão do cuidado. Não do nunca amor, deixar de amar. De amar esses aí, né? Quanto vale a sua família? Foi forte essa aí. Quanto vale a sua família? Porque, uma outra ilustração, imagina você, homem. Você trabalhou muitos anos e fez uma casa linda e tem um telhado. Aí um belo dia uma criança tacou uma pedra e quebrou essa telha, e quando chove começa a chover na sua casa. O que você faz? Você troca o telhado ou vende a casa? Eu troco o telhado. Tem gente querendo vender a casa. Troca o telhado, troca o telhado, troca o telhado. Resolva o seu problema, que muitas vezes o problema não é da outra pessoa, é seu mesmo. Porque quantas das vezes nós queremos resolver os problemas sozinho? E o lema da igreja é sozinho, não. Não. Não tem como você resolver sozinho. As pessoas... Nem procriar você consegue sozinho. Sozinho, é verdade. Não tem como. Não é? Como é que você vai fazer? As pessoas às vezes acham que são independentes. Nós somos dependentes do Senhor. Escravo do Senhor. Somos dependentes. E voltando, né, esse assunto que o senhor falou, do pastor, hoje os filhos eles têm que ser sinceros com os pais, né? O filho com o pai com a mãe. Né? Sim. E ter essa sinceridade. Né? É tudo que, como eu falei antes, eles vão para a rua, a mãe fica preocupada, não atende o celular, né? Então, isso gera muitas coisas na mãe. Como você falou, ela já pode cair em alguma coisa, doenças emocionais, né? Doenças emocionais, né? Então, a gente tem que ter essa sinceridade, né? E os filhos têm que se conscientizar que tem o pai e a mãe em casa preocupados, né? Então, eu deixo essa mensagem aí para a juventude, para a juventude obedecer mais os seus pais, porque eles querem essa sinceridade, porque eles te amam muito. Então é mais fácil chegar e conversar, né? Falar assim, ó, aí, pai, vou chegar 10 horas, vou chegar meia-noite. Não chega meia-noite, não. Chega mais cedo por causa disso. Por isso. Então, aí ele compreendeu, a mensagem foi boa. Aí, mas ele vai estar tão bom lá, né, que ele não vai querer chegar. Aí, poxa, eu cheguei mais tarde. Pô, pai, perdoa aí, eu cheguei mais tarde, mas porque estava muito bom. Isso. Tá bom, mas você sabe que ficou preocupado aqui, né? Ele já entendeu. A comunicação foi boa, foi sinceridade ali, né? Talvez você não vai quebrar a casa por causa disso. Não. Se ele confessou,
Você sabe que, pastor e irmão, que os nossos erros não confessados são alimento para o inimigo. Então, se a pessoa chegou atrasada e confessou, quando outra pessoa vai falar do Marquinho, por exemplo, Sim. não, ele já falou comigo. Acabou. Já Não tem quebrou a nenhum armadilha problema. do inimigo. Já quebrou. Aí, irmãos e irmãs, qualquer dificuldade, procura os nossos pastores. Eu sempre falo isso, porque quando forem falar, o pastor já sabe. Sabe, né? Ele já falou comigo já. Pronto. Eu vi fulano fazer. Não, ele já chegou aqui, já falou comigo, já quebrou o inimigo. Já quebrou as armadilhas. Então, seu filho, oriente ele a conversar com você, que você é o melhor amigo abaixo de Deus. Isso. Você tem que orientar ele com amor, com carinho. Quando ele confessa, ore com ele. É importante. E é importante isso, né? Você dá liberdade para os filhos falarem também, sem saber que. Eu até brinco muito, né? Fazer muito isso. Olha, ó, você vai confessar para mim, não quer dizer que você não vai ter a consequência, não. Mas com certeza a consequência vai ser bem menor. A pena é menor. A pena é menor você falando, você confessando. Do que confesso. Quando eu souber, se você não falar, aí é muito mais difícil, né? E eu sempre tive esse diálogo bem aberto. É importante receber isso de troca, né? E dar também. Fica à vontade, fala aqui, porque é onde você pode ajudar. Porque se não falar para você, papai e mamãe, vai falar para o amigo. E aí o conselho do amigo, geralmente não é um conselho do... Apesar que se pegar um amigo crente, se pegar uma amiga crente, meu irmão, tá no azeite, tá ali, ó, buscando. Então, com quem você anda é muito importante. Né? E geralmente, quando você está com pessoas que querem te levantar, que querem fazer você crescer, tanto espiritualmente como profissionalmente, você vai avançar. Então pega isso firme aí. Queria pegar já estamos quase terminando, né? Vamos pegar um tema que a gente já falou superficialmente um pouquinho, sobre a rejeição. O nosso devocional fala sobre isso. Às vezes os nossos traumas do passado, que nós vivemos, somos rejeitados. Bullying, antigamente é muito bullying, né? Ridicularizava muita gente e a gente enfrentava isso bem, porque não estava no grau que está hoje. Hoje a nossa sociedade está vivendo um momento tão difícil. Antigamente os bullies aconteciam, a gente passava por isso. Por quê? Porque nós estávamos sendo formados para superar a adversidade, para superar a dificuldade. E não. Às vezes a pessoa que tem aquela rejeição, já tem aquela baixa autoestima, uma palavra já derruba a pessoa. Já dispara aquele gatilho que você... Dispara um gatilho e você nem sabe de onde vem essa tua dificuldade. Porque o nosso subconsciente é igual o iceberg, né? A linha aqui para baixo é muito maior. E ele é mais ou menos como um coma induzido, né? Isso aí. Ele nos protege. E quantos nós não fomos rejeitados? Sim. Vocês não imaginam quantas rejeições nós tivemos, quantos não nós já tivemos. Mas a sua rejeição e o não é um aprendizado para você. Porque a gente aprende mais no deserto do que no monte. Aprende mais nas derrotas do que nas vitórias. As pessoas só querem tirar 10. Mas eu queria falar algo para você. O nosso Deus, ele se importa com 10 como com 4. Se o teu filho chega lá, tira nota baixa, ele não vai te mostrar, não. Ele vai esconder. Vai esconder, né? Você vai te mostrar nota boa. Nosso filho é assim. Mas para Deus, não tem assim, não. Mostra tudo, que ele já sabe. Ele já sabe. Já sabe. Apresenta tudo. Seja transparente, sincero. Apresenta para ele. Porque eu sempre falo, nós temos que confessar as nossas mazelas, as nossas dificuldades. É isso que forma uma família. Porque é igual o casamento. Você nunca pode casar com uma pessoa igual a você. Porque onde tu errar, a pessoa vai errar também. Quando você casa com uma pessoa diferente, onde você errar, ele vai acertar. Ajuda é o texto. Eu falo com a minha esposa. Se um cair, o outro ajuda. É o nosso texto. A gente não faz isso, não olha um pro outro, a gente caminha junto. Isso. E quando eu olho para ela, ela olha para mim, ela olha para mim ao contrário. Eu caminho com ela. Porque a gente brinca muito quando eu casei, eu peguei uma folha A4 e imprimi vários celulares com a faixa assim, com a tarja. Proibido usar celular. No meu quarto não tem televisão. Sim. Tem no meu quarto de oração, na minha sala. Estratégia. Por quê? Tira a atenção. Para ter um diálogo, né? O meu filho, qualquer problema, eu já sabia que ele ficava assim, escondidinho. Eu chamava ele, sentava com ele, o que aconteceu? Eu aprendi com a minha mãe, graças a Deus já não é cristã ainda, que
Quando eu comecei a namorar, ela falou: nunca faça com a filha dos outros que você não queira que eu faça com a tua irmã nem com as tuas filhas. É isso Sim. que eu falava pro meu filho. Nunca Tá faça ponto, isso. né? Nunca faça. Você tem que ser um homem e permanecer com caráter de homem. E nós estamos falando para homens também aqui. Porque muitas vezes, pastor, irmão, o homem está esquecendo o seu papel. Ele deve Está dando assumir. espaço. Está deixando espaço. E onde ele deixa espaço, Vai aparecer alguém. vai ocupar. Alguém ocupa esse espaço. Esse vácuo não fica que alguém vai ocupar. Então você tem que tomar o seu local, a sua posição, o seu papel na família e numa sociedade hoje. Sim, sim. Hoje eles estão esquecendo esse papel. Não quer dizer que você vai deixar de ser o seu lado masculino por causa disso, não. Eu mesmo estou com camisa rosa. Antigamente a gente não podia usar. Não podia nem usar, Não podia nem usar. Nós somos de uma geração que não podia. Se usasse camisa rosa... Não, você quebra esse tabu. Jesus veio para quebrar esse paradigma. Sim, sim. Quebrar esse paradigma. Nós temos que manter nossa posição de homem, de alicerce na nossa família. Cria nisso, que o filho, ele se espelha muito no pai. Se o pai é mecânico, o filho vai querer ser o quê? Mecânico, se tiver um exemplo. Agora, se tiver um mau exemplo, o filho não quer ser aquilo. É isso aí. Não quer ser aquilo. Ou vê que aquilo ali sofre muito, traz muita dor, traz muito sofrimento. E aí o pai, ele quer que o filho seja melhor do que ele. Sempre. E ele vai fazer essa propulsão no filho. Só não pode também querer, né? O pai querer o sonho dele viver no filho. Meu Deus, é forte, Acontece hein? muito em família, É né? forte, hein? Às vezes a família, os pais querem que os filhos vivam os sonhos deles. Acontece muito isso, por exemplo, pega aí uma mãe que nunca teve uns 15 anos, um debutante. Ela vai fazer de tudo para a filha ter o debutante. Vai fazer de tudo, de tudo. Transferência. Ela vai se endividar, vai fazer. Por quê? Aquela frustração, aquela ferida emocional que ficou nela, não foi curada. Então ela quer compensar nos filhos, ou na filha, no caso aqui na filha, né? E o que acontece com isso? Então gera vários altos estresses para que aquilo aconteça, e acontece, fica endividada para fazer aquilo, e faz, e depois se realiza naquilo, e depois passa uma semana, acabou. Eu fico vazio. E fica a dívida. E aí vem as consequências dos atos. E aí pode trazer problema na família, porque gastou mais do que deve. O marido não sabe. E aí vai ter dificuldade de lidar com isso. Será que se eu tenho, é bom eu colocar a mão onde eu posso? Eu ter aquilo que eu posso fazer. Que às vezes não é coisa, às vezes é como a coisa é feita. Às vezes você quer fazer uma coisa monstruosa, de maravilhosa, mas nem aquilo que a pessoa quer. E às vezes uma coisa, às vezes mais simples, pode trazer felicidade também. E eu lembro muito disso, festa, né? Sempre a gente comemorou festa. Nunca fizemos festonas lá, mas sempre não deixamos passar em branco, porque traz a parte afetiva. Você traz ali o pessoal mais próximo, e a gente faz algo ali, comemorando aquele dia, porque o dia do nascimento é muito festivo, é muito importante. Foi o dia que Deus escolheu para você nascer. Até hoje as pessoas marcam a cesárea lá, prepara, né? Mas se Deus quiser mudar, ele muda, ele vai nascer. Ele muda a história. Ele faz. Então Deus permite até você nascer no dia que você está gerado. Então a sociedade às vezes impõe muita coisa. Impõe, e hoje existe uma inversão de valores na sociedade. E, gente, nosso horário já está acabando. Porque nós nascemos para amar as pessoas e usar os objetos. Sim. A gente ama o celular e usa as pessoas. Cuidado. Não cometa essa inversão de valores na sua família. Você falou do celular, um ponto, já que a gente está família Porto Seguro, a gente falou sobre mesa, não vamos permitir, né, que a nossa casa seja um ponto tecnológico só. É o quê? Você vai pegar ali na sala, 5 pessoas, 4 pessoas, 3 pessoas, cada um com seu celular, cada um falando com pessoas diferentes e não conversando entre si. Aí a família dá um porto seguro. Aí é um hotel. Porque, pastor, irmão, a internet é o quê? Aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Não cai nesse erro, família. Oh, meu Deus. Porque família é para sempre. E a gente está nesse devocional, a gente já está terminando. Não sei se a gente conseguiu
pegar, mas existe muitas situações, né, família? Então, você já falamos de vários pontos aqui que você pode melhorar, que você pode ajudar. Então, esperamos que a gente possa, através do Espírito Santo, ter ajudado você nesse devocional, nosso terceiro dia, né? Que bom, dos 14 dias que nós vamos vivenciar. Glória a Deus. Então, não deixe de fazer, né? Faça aí uma oração, um louvor, mas entre aí nisso tudo, escute, compartilhe, ouça, possa receber de Deus, né? Possa permitir que Deus fale através de cada membro da família. Mas a criancinha deixa falar o que entendeu, para que você possa compreender o que ela... mas só tem 5 anos, ensina ela direitinho, fala na linguagem dela para que eu compreenda. Você é para ensinar. Esse Deus colocou na tua mão porque você tem essa capacidade. E como igreja nós queremos estar avançando aí. Exercício, tem no nosso devocional aí, ó. Exercite em família. O quê? Converse, anote sinônimos para a sua família e seja sincero. Agora, para a gente encerrar. Está aí no exercício do nosso devocional. Sinônimos da sua família. Como é a sua família? Bota aí no chat aí. Bota no chat aí. Como é que é a sua família? Será que é a família... Pastor Pedro, vou pegar aqui. Como é que é a sua família, Pastor Pedro? Quer que eu fale primeiro? Então vou falar primeiro. Então a minha família é muito amorosa. Muito, muito. A minha família é muito amorosa. Nós somos muito amorosos, garrados mesmo. Eu, inclusive, gosto muito do toque, do abraço. A minha linguagem do amor é tocar, é abraçar, é estar junto. Às vezes eu tô sentado no sofá, a minha filha está no outro sofá, eu me estico todo para encostar nela. A gente se brinca também um pouquinho, que é muito bom, né? Aí eu encosto, ela faz o cafunézinho. Às vezes minha esposa se sentar longe de mim, eu levanto, eu boto o pé. Eu tenho que gostar de alguma coisa. Para mim, eu tenho que o toque é importante. Né? Então eu sou muito, até pegajoso, né? É muito amor ali, gente. Então, uma característica, como é que é a sua? Bota aí no chat aí, eu quero ver o que você está falando aí, como é que é a sua família? Como é que é a sua? A minha Depois família... a sua, prepara, hein? A família também é amorosa e eu tenho algumas estratégias, né? É? Aí eu faço o bilhetinho a minha esposa e boto lá assim, se ela estiver um pouco chateada comigo, eu tento fazer as pazes com ela da melhor maneira, eu chamo para orar. Quando eu chamo para orar, porque eu fiz alguma coisa que ela gostou. Estratégia. Porque nós temos esse problema. É verdade. Nós não assumimos os nossos erros. É muito mais fácil eu acusar seu erro, acusar o seu, porque os meus olhos só não conseguem ver a mim mesmo. É verdade. Eu consigo ver todo mundo, o erro de todo mundo. Se eu não olhar botar um espelho e se eu não falar que tem alguma coisa aqui, eu não vou conseguir. Eu só consigo ver todo mundo, eu não consigo ver a mim mesmo. E como o pastor falou do menino, falou, Provérbios 22:6 diz assim, ensina o menino o caminho que deve andar, não o que não deve andar. Sim. Está escrito na palavra. Então a família tem que ser amorosa, tem que ser um porto seguro. Cada família tem uma estratégia, porque nós nascemos, vivemos e precisamos de uma família. Então, família de estratégia. Agora é uma família que usa de estratégia. Coloca aí no chat aí que você está colocando. Vai, Zé, e tu? Como é que é a tua família? Minha família, graças a Deus, é amorosa, né? A gente às vezes tem umas briguinhas. A família. Mas a gente se ama muito. Eu agradeço muito a Deus pela minha família, pela vida da minha esposa, pela minha vida, pela vida do meu filho, né? E eu tenho que, às vezes, abraçar mais e beijar mais. Né? Então já colocou aqui. Então, por exemplo, algo que a gente já falou isso, né? O que a gente pode fazer para melhorar a nossa família, né? Então, por exemplo, ser mais amoroso, abraçar mais, beijar mais, ter favor, né? Também não ser muito permissivo. Não. Porque às vezes a gente quer agradar tanto os nossos que a gente acaba sendo permissivo em algumas coisas e às vezes, se não estiver dentro do padrão da palavra de Deus, não seja permissivo. Use a Bíblia, o nosso manual de regra, fé e prática. Então a Bíblia é a nossa bússola que nos leva a seguir. Se é algo que vai ferir a palavra de Deus, que vai ferir a vontade de Deus, não vai não. Vou dizer uma coisa, persiga os seus sonhos, mas não atropele a vontade de Deus. Tá? Não atropele a vontade de Deus. Pastor, e... Dá outro exemplo. Vamos pegar mais um tempinho. Ele tá botando no chat ali. Como você quer chegar no lugar certo se está no caminho errado?
Pronto, família. Aí. Você nunca vai chegar no lugar certo estando no caminho errado. Você vai ter que estar no caminho certo. Você não vai chegar, você vai dar a volta não vai estar no caminho errado. Isso. Vou dar um exemplo, por exemplo, família briguenta. Vamos dar agora pontos negativos aqui, né? Se a família é briguenta. Opa! Qual conselho o senhor pode dar para uma família briguenta? Bem, nós, como cristãos, qual é o norte da nossa vida? É a Bíblia. Qual é a bússola? Você sabe que tem pessoas que querem tomar o remédio, mas não lê a bula. Não adianta você seguir a Deus sem você não ler a bula. Porque às vezes o que diferencia o antídoto do veneno é a dosagem. É a dosagem. Eita, pegou forte, é boa essa, hein? Glória a Deus. Ele está trazendo do blog que ele tem. Como é que conta o blog seu? Vou fazer aqui uma quebra de paradigma. Eu estou com 5.600.000 visualizações No blog. Reflexões diárias. E aí, depois vocês entram lá para pegar um pouquinho mais. Like. Pedro Cesário, você vai entrar lá, muito bom. Família. Vamos lá, vamos família briguenta, agora família invejosa, né, que sente inveja um do outro. Qual conselho que a gente pode dar para essa família? Quer falar, Zé? O que você acha? De inveja? Sente inveja um do outro, tem uma inveja na família, qual a melhor coisa a fazer? Sucesso de todos, né? A oração, né? Buscar a oração. E o senhor sabe que inveja nem sempre é quem não tem. Muitas vezes a pessoa tem inveja que o senhor não tem, consiga o que ela tem. Isso aí. É o inverso da inveja. As pessoas vão por um lado, mas tem o outro lado também. Isso. Ó, pessoal, seja sincero, coloca no chat aí como é que essa pergunta aqui, para que a sua família seja verdadeiramente um porto seguro. É o nosso propósito. Opa, peraí, não. Converse e anote sinônimos para a sua família. Seja sincero. Pergunta aí, teu filho, tua filha. Pergunta seu esposo, como é a sua família, o que ele acha. Não é o que você quer que ele fale, não. Seja sincero, um pro outro aí. Assim, a minha família é muito chata. A minha família não me escuta. Minha família não deixa eu falar. Minha família não tem uma boa comunicação. Minha família não tem bom respeito um com o outro. A minha família, o pai não é provedor, não é protetor. Família, o meu pai não está no lugar certo, ele não assumiu o lugar certo, ele é muito autoritário. Coloca no chat aí, ó. Fala aí, ou se não fala para vocês em família. Resolve isso em família na mesa aí. Mas compartilha com a gente quer saber. Compartilha, mais ou menos, posso estar falando que é um brainstorm, né? Uma tempestade de ideia ou um temporal de pensamento. De pensamento, né? Você coloca o tema e as pessoas começam, né? Você faz. É igual o diagrama de Pareto também. Você faz isso. Irmãs e irmãos, nós somos pessoas diferentes, pessoas muitas vezes com dificuldade, mas nós estamos em busca de um Deus que é perfeito. Pessoas imperfeitas em busca de um Deus perfeito. Então, pessoal, a gente vai estar, família, a gente vai estar encerrando aqui, passando até um pouquinho do nosso horário, nos perdoe, mas desse devocional fique à vontade aí na sua casa, exercite isso em família, tem uns tópicos no nosso devocional, não perca, não esqueça. Depois, junta agora para a oração, é o propósito de oração. Junta com a família aí e faça essa oração. Para quê? Para que sua família seja verdadeiramente um porto seguro. Glória a Deus. Para que a sua família seja um lugar de encontro, para que sua família seja um lugar de aceitação, para que sua família seja um lugar de proteção, para sua família ser um lugar maravilhoso, onde os teus filhos, né, tenham muito prazer em voltar para casa, onde o esposo tem prazer em voltar para casa, onde a esposa tenha prazer em estar em casa, porque isso é muito importante para nós. Eu até brinco assim, né? Eu falo assim, coitado, assim, na maneira de dizer, né? Mas do marido da minha filha. Porque para fazer o que eu faço e o irmão e as irmãs fazem, vai ter que ser muito bom. Vai ter que ser muito bom. Uma dificuldade das pessoas, né, pastor? Achando que o casamento vai ser continuação do lar materno. E não vai. É igual o profissional. É nova história, né? É igual o profissional achando que vai ser a profissão a continuação da escola, e às vezes não. Às vezes um aluno que tira uma nota maior do que o do senhor é um profissional melhor, mais qualificado, né? Não existe uma fórmula de bolo. Você criou um Marquinhos de uma forma, Letícia de outra. E eles são pessoas diferentes, família. Respeite cada um, porque não é da forma que nós queremos,
Logicamente que nós temos que fazer dentro da palavra do Senhor, mas temos que respeitar a individualidade de cada um. Zé, quer dar alguma última palavra? Só quero falar para os irmãos que família é tudo, né? Família foi construída por Deus e nada pode deixar destruir a nossa família. Amém? Isso. Então, você já botou no chat, daqui a pouco a gente vai estar respondendo você. Dá o like, né? Para nós aí, não esquece, compartilha. Então vamos orar, vamos encerrar isso, ser grato a Deus. Deus possa estar nos abençoando poderosamente. Deus, queremos orar a Ti, queremos orar por nossas famílias, nesse devocional de família para sempre. Queremos pedir, Senhor, a Tua bênção sobre a nossa família. Deus, em nome de Jesus, queremos te pedir que as nossas famílias sejam verdadeiramente um porto seguro, um lugar, Senhor, de encontro, um lugar, Senhor, de proteção, um lugar de aceitação, um lugar onde possa ter ali o respeito, Senhor, a confiabilidade, onde tem uma boa comunicação, que os nossos lares sejam um lugar, Senhor, um abrigo perfeito, Senhor, um lugar onde vai ser destruir tudo aquilo que é ruim, onde vai ser, Senhor, um projeto de novas famílias. Queremos profetizar sobre os nossos cônjuges, queremos profetizar, Senhor, sobre os nossos filhos, sobre os responsáveis da família. Queremos pedir que possam cada um assumir o seu papel, ó Deus, que cada um possa fazer aquilo que lhe apraz, ó Deus, que o pai seja protetor, provedor, que a mãe seja auxiliadora, que possa estar junto ali na mesa, submisso à mesma missão, que os filhos que são herança do Senhor possam ser obedientes no Senhor, para que prolongue, ó Deus, os seus dias na face da terra. Então queremos pedir a Tua bênção também sobre essa família chamada Redenção Cristã. Obrigado, Pai, que possa abençoar cada um. Nós como igreja queremos abençoar esse lar, queremos abençoar essa família, queremos abençoar essa casa, Senhor, esse chefe de família, a essa mãe, queremos a esses filhos, a esses responsáveis. Pai, queremos te pedir a Tua bênção aqui no Acrescentadores. Nós choramos assim, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Família, que Deus abençoe vocês poderosamente. Até breve. Dá o like aí, compartilha. Tenho certeza que Deus abençoe. Olha o que Deus falou nessa live.